sempre fui uma pessoa muito criativa. Eu sou filha, eu brinco que é de um comerciante e de uma professora de artes. Então, foi a junção, né, de uma alta habilidade de relacionamento e uma criatividade natural. Eu sempre fui muito criativa. Então, eu me desenvolvi desde muito cedo em atividades como pintura, poesia. Porém, eu tenho uma parte racional muito forte. Então, eu já me destaquei em coisas de programação, matemática. E por incrível que pareça, por mais que eu tivesse grandes feitos na minha história, eu nunca identifiquei aquilo como algo bom, como algum talento. Porque a gente cresce numa sociedade onde ninguém te fala parabéns por fazer a coisa certa. Você escuta que não é mais que a sua obrigação. E quando eu fui escolher uma carreira para seguir, eu queria seguir a área criativa. Eu sempre fui uma pessoa muito criativa, mas eu escutei dos meus pais a seguinte frase: primeiro você faz o que dá dinheiro, depois você faz o que você gosta. E foi aí que, por acaso, uma pessoa criativa que escreve poesias iniciou uma faculdade de matemática. E assim eu comecei a minha carreira, né, no trabalho, podemos dizer assim, e eu dei aula há 16 anos de matemática. E buscando ser uma melhor profissional, eu fiz pedagogia e psicopedagogia. Até estava conversando com a Iva que trabalha comigo hoje, eu falei assim, eu busquei ser uma boa profissional não porque eu queria ser a melhor, mas eu queria ter menos trabalho. Eu descobri que quanto melhor eu fizesse algo, menos trabalho eu tinha, menos as pessoas iam reclamar, menos eu ia ser chamada a atenção e menos trabalho eu teria. E aí eu acabei me destacando como professora. Passei 16 anos achando que eu não gostava de ensinar, até eu descobri que eu só não gostava de ensinar matemática. E foi nessa confusão, podemos dizer assim, que eu me encontrei. Porque eu achava que eu não era bom em nada. Porque quem é bom em tudo não se destaca em nada. Só que eu descobri que não é que eu não era bom em nada, é que a gente tem uma proteção, que a gente só vai fazer aquilo que nós temos facilidade. Aquilo que a gente tem dificuldade, de uma maneira inconsciente, a gente elimina. A gente não olha para aquele lugar. E aí parece que você sabe fazer tudo. Só que não é que você sabe fazer tudo, você já escolheu fazer aquilo que você é bom. Eu nunca fui uma pessoa muito ambiciosa quando eu era mais nova, mas eu sabia que eu ia dar certo na vida. Eu trabalho desde os meus 14 anos. E eu vejo meus pais trabalhando, né? Hoje meu pai já faleceu, a minha mãe é aposentada, mas eu vi eles trabalhando de domingo a domingo. Então eu cresci, eu tive a honra de crescer em um lar onde o trabalho é algo bom. Eu nunca ouvi que trabalhar é ruim. Então eu sempre soube que você trabalha e você tem resultado. Só que eu tinha um conceito errado. Eu achava que quanto mais eu trabalhasse, mais resultado eu tinha. Eu não entendia que eu podia direcionar o meu trabalho de maneira inteligente. Eu não tinha essa consciência. E quando eu comecei a faculdade, eu não comecei a faculdade porque eu tinha um sonho de ser professora. Eu comecei a faculdade porque eu não queria ficar parada. E eu, desde cedo, parece que eu nasci com esse drive, podemos dizer assim, que as coisas só acontecem quando a gente está em movimento. No entanto, que eu nunca fiquei sem trabalhar. Nem sempre eu tive bons empregos, mas eu nunca fiquei sem trabalhar. Então, quando eu fui fazer a faculdade de matemática, eu não tinha, assim, muita perspectiva. Eu queria ter um trabalho, eu queria sair da minha casa, eu queria poder morar sozinha, eu queria ter um carro. Não era nada, assim, muito uau. Era, eu acredito que todo mundo sonha. Eu quero ter meu carro, eu quero ter minha casa, eu quero ter minha liberdade, eu quero poder comprar umas blusinhas. Né? Eu quero poder sair com meus amigos, comer fora, enfim, sem ter que pedir nada para ninguém. Então era isso que eu queria. Eu queria essa liberdade de poder fazer as coisas que eu tinha vontade. E construir uma carreira. E uma carreira sólida que eu pudesse tanto ter resultado para mim, mas também gerar uma transformação no outro. Eu comecei a dar aula com 17 anos. E eu trabalhei na periferia. Eu dava aula à noite. Eu dava aula em lugares perigosos. Então você imagina eu com 17 anos dando aula de matemática em uma escola pública. Eu tive que aprender rápido. Eu não podia errar. Hoje, num trabalho, se você erra, você pede desculpa, você retrata e amanhã tá tudo bem. Numa sala de aula, se eu erro, eu perco o respeito da turma e perco o ano inteiro. Eu não tinha chance para errar. Eu tinha que acertar. Só que a faculdade, ela não ensina você a ser professor, né? Eu brinco que a faculdade de professor não te ensina a ensinar. Então eu tive que aprender como? Pelos erros que eu mesma cometia, pelos erros que eu via outras pessoas cometendo. Eu entendi que eu não podia ser eu mesma, porque eu sou uma pessoa que eu sou muito sorridente, sou muito simpática. E aí eu descobri que se eu mostrasse os dentes, eu não ia ter o respeito. E eu desenvolvi uma técnica que era assim, eu falei, tá, eu não posso sorrir. Eu entrava na sala de aula, eu ficava 2 meses sem sorrir. As pessoas achavam que eu era muito brava. Porque eu entendi que a primeira impressão é que fica.
Então, eles achavam que eu era muito brava, eu sempre muito educada, porque independente do nível e da dificuldade das pessoas que você lida, quando você trata alguém com educação, as pessoas te respeitam. Eu não gritava, porque eu vi que todos os professores que gritavam não funcionava. Eu não destratava ninguém. Então, ali, eu era uma pessoa íntegra que respeitava os alunos. Então, eu comecei a não sorrir. E aí, depois de 2 meses, eu me soltava, os alunos falavam assim, professora, mas você tá bem? Eu falei, por quê? Não, é porque você tá meio simpático. Eu falei, então, deixa eu contar, é porque eu sou brava. Mas aí, como vocês estão merecendo agora a minha simpatia, eu tô mostrando um outro lado. E aí, o que acontecia? Eles faziam alguma coisa errada, eu fechava a rosto. Falei, olha, a gente combinou. Então, eu aprendi muito técnicas de negociação, porque as pessoas, elas só fazem aquilo que faz sentido para elas. Por que o aluno em sala de aula, ele não gosta de ir para a escola? Porque ele sente que está perdendo tempo de vida. Ele poderia estar dormindo, ele poderia estar paquerando, ele poderia estar fazendo qualquer outra coisa mais interessante do que estar ali. E por que estar ali não é interessante? Porque ele não vê sentido. Por que eu vou usar? Onde eu vou usar Bhaskara na minha vida? Onde eu vou usar crase? Onde eu vou usar sobre os terrenos que a pessoa aprende em várias matérias? Ele não vê sentido. E eu era uma aluna bagunceira. Então eu virei a professora que eu queria ter. Então, era uma aluna bagunceira, mas era uma aluna que eu aprendia rápido. E aí, o que acontecia? Eu aprendia rápido, eu passava de ano, meus amigos repetiam, e eu tive que desenvolver a habilidade de relacionamento, né? Eu tinha que fazer amizade com novas pessoas o tempo todo. Então, eu entendi, eu falei, tá, o que eu gostaria de ter? Eu gostaria que colocassem sentido. Então, eu comecei a ensinar aplicando o conteúdo na realidade deles. Então, eu ia ensinar, por exemplo, porcentagem. Eu não ensinava porcentagem. Eu ensinava como você convencia o seu pai a comprar um tênis que estava na promoção. Eu trabalhava de manhã, de tarde, de noite e aos finais de semana. Eu trabalhava em 3 escolas e sempre que eu podia eu trabalhava num acampamento nas horas que eu não tinha para eu poder, enfim, ter mais resultado, ter mais aprendizado. Eu tinha energia. Então, eu sempre buscava fazer mais, eu buscava trabalhar mais. Eu organizava toda a minha agenda para eu conseguir executar o meu trabalho dentro do meu horário de trabalho. Eu era a única professora que entregava a nota no dia da prova. Então, eu desenvolvia ferramentas para ter mais agilidade em tudo que eu fazia. Porque se eu tivesse mais agilidade, eu tinha mais produtividade. Isso me sobraria tempo para fazer outras coisas. Eu trabalhava o dia todo, mas isso para mim não era um problema. Eu buscava fazer o meu melhor, eu buscava inspirar. E aí eu buscava outros meios. Então, quando eu comecei a trabalhar, eu era uma professora do estado, né? Uma professora, como é que chama? Substituta, no caso. Depois eu passei em um concurso, né? Virei uma professora fixa e tudo mais. Só que parecia que sempre faltava algo. Eu sempre queria fazer alguma coisa a mais. Financeiramente, não conseguia morar sozinha. Eu morava na casa dos meus pais. Eu não tinha uma condição de alugar um apartamento. Nessa época eu já tinha um carro. Meu pai tinha uma loja de carro. Então ele tinha conseguido tirar um carro ali pra mim, mas eu não tinha condição de morar sozinha. Eu queria muito poder sair de casa, poder fazer minhas coisas. Então aquilo era um sonho pra mim, mas infelizmente o trabalho que eu tinha, por mais que eu trabalhasse de manhã, de tarde, de noite, aos finais de semana, o dinheiro que eu recebia não era o suficiente para poder fazer uma outra coisa. Eu acho que eu sou uma pessoa ousada. Eu era concursada e tinha acabado de passar. E eu exonerei porque eu fui mudar de país. Eu exonerei. Eu conheci meu marido morava fora. E fui morar lá, eu precisava exonerar, eu não podia tirar aquela licença. Eu falei, o que é o pior que pode acontecer? O pior que pode acontecer, não dar certo no meu relacionamento, eu tenho que passar de novo. Eu passei uma vez, eu passo de novo. Então eu exonerei e saí. Quando eu voltei, eu morei fora um tempo. Quando eu voltei pro Brasil, era uma chance que eu tinha de fazer o que eu queria. Só que olha que interessante, mesmo querendo buscar outras coisas, eu acabava dentro da sala de aula. Aquilo estava na minha essência. Eu não enxergava aquilo. E aí, eu voltei a dar aula e tal. E eu tava no meu último ano de transição, eu tava trabalhando meio período. Eu ganhava R$2.500 por mês. O meu marido trabalhava, então, assim, eu tinha uma vida financeira ok, né? Mas eu querendo buscar mais, buscando outros concursos e prestando outros concursos. Mas qual foi minha virada de chave? Eu entendi uma coisa. Quando você tá num ambiente errado, ele te limita por todos os lados. O primeiro é o quê? A parte financeira. Você ganha um valor que você não consegue ter tudo que você quer. Talvez você não consiga viajar, talvez você não consiga sair de casa, talvez você não consiga comer fora o tanto que você gostaria, talvez você não consiga dar um presente para os seus filhos. Talvez
falte até comida na sua casa. Mas tá tudo bem, você vive com pouco dinheiro. A segunda coisa que o ambiente errado faz, ele limita o seu tempo. Porque por falta de recurso financeiro, você vai fazer o quê? Você vai procurar trabalhar mais. Então você vai ter um trabalho extra, você vai ter um serviço extra, você vai trabalhar mais horas. Mas até aí tudo bem. Você não liga de ficar sem dormir. Você não liga de trabalhar sábado, domingo, de manhã, de tarde, de noite. Nós somos seres ativos, a gente não sofre. Só que aí tem um ponto que o ambiente errado, ele faz todo mundo espanar. É quando ele limita a sua essência. Você está num lugar que talvez você não ganhe tão bem, que você trabalha mais do que você deveria, mas você sabe que você pode fazer mais, você sabe que você pode fazer melhor, você sabe que você tem uma solução, uma ferramenta que vai ajudar mais pessoas e aquele ambiente não deixa. Ele fala assim, é desse jeito, não adianta querer fazer diferente, não adianta querer fazer melhor. Quando o ambiente que você está, ele limita a sua essência, você espana, porque você não dá conta de não ser você, você sangra por dentro. E se você continua muito tempo num ambiente que te sangra por dentro, você morre, você para de sonhar e você para de acreditar. E a partir do momento que isso começa a acontecer, você para de existir. E o que acontece? A gente aprendeu, ou melhor, a gente não aprendeu a sonhar. Porque quando você era criança e alguém falava assim, o que você quer ser? E você falava, eu quero ser bombeiro, eu quero ser uma atriz, eu quero ser presidente do Brasil. Alguém virava um adulto que já desanimou da vida, um adulto que está numa vida, desculpe a palavra, miserável, ele vira e fala assim para uma criança, quem que você pensa que é? Quem que você pensa que é? Você acha que você é especial? Você acha que você tem alguma coisa especial? Vai acordar, menino. Vai acordar, você vai ser outra coisa, vai arrumar um trabalho que vai dar dinheiro. Às vezes isso vem do pai, mas não é porque o pai não ama o filho, é porque o pai está querendo proteger. Porque as pessoas, elas querem te colocar numa caixa, porque ela é muito mais segura e muito mais confortável. E todas as vezes que você quer sair dessa caixa, que você quer sonhar, que você quer fazer alguma coisa diferente, as pessoas vão rir de você e as pessoas vão querer atrapalhar o seu crescimento. Então, se a gente for pegar, você acha que o quê? Quando eu saí da escola e eu fui buscar algo novo, o que falaram pra mim? Quando eu exonerei e fui morar em outro país, você é doida. É o sonho de todo mundo. Por que você está fazendo isso? Tá tudo bem, é o sonho de todo mundo, mas não é o meu sonho. Eu estava aqui por um tempo, mas eu não preciso ficar aqui para sempre. Então, quando eu estava nesse ambiente e eu tive esse estalo, porque eu sempre fui uma professora muito criativa, eu usava tudo que a gente tinha de ferramenta para ensinar. Então, eu ensinava porcentagem, ensinando os alunos a comprar mais. Eu ensinava potência pelo filme Corrente do Bem. Eu ensinava tudo por meio de ferramentas, eu trazia para a realidade. Porque na minha cabeça tinha que fazer sentido. Eu era essa pessoa, eu só aprendi aquilo que fazia sentido para mim. Mas eu tinha uma habilidade que eu conseguia dar o sentido para mim. A maioria das pessoas não. Então, se eu estava ensinando, era minha obrigação dar esse sentido. Quando foi em 2019 que aconteceu algumas situações que me fizeram entender que aquele lugar não era para mim, eu só fui buscar outro lugar, eu não fui buscar outra coisa. Naquele momento eu entendi que o que eu sabia fazer era importante, mas eu estava no ambiente errado. O que eu sabia fazer tinha valor, mas não para aquelas pessoas. Eu entendi que o meu conhecimento ele só tem valor para quem precisa dele. E o ambiente errado, ele te limita por todos os lados. E quando você está muito tempo no ambiente que as pessoas não valorizam você, você tem dificuldade de enxergar o seu valor. E você duvida de tudo, até da voz de Deus. Eu tinha no meu coração algo que eu ia mudar a educação do Brasil, não só a educação do Brasil, como a educação do mundo. E eu não falava isso para as pessoas, porque se eu falasse isso para as pessoas, eles vão falar para mim que você é doida. Mas eu tinha isso no meu coração. Mas para mim, mudar a educação de algo nem sempre é algo grandioso, porque as maiores coisas, elas acontecem com pequenas ações. Todo aluno que passava por mim, eu fazia questão dele se lembrar de alguma coisa que eu ensinei. Talvez ele não lembrasse do meu nome, mas ele ia lembrar do aprendizado que eu deixei. Isso eu já estava mudando. Eu busquei fazer outra coisa e nessa busca eu encontrei o trabalho do meu sonho. Eu ia formar professores, eu ia desenvolver atividades, eu ia ensinar eles a serem criativos, mas eu estava num ambiente que era pior do que eu estava. Eu ia trabalhar de manhã até a noite, num lugar longe, numa sala de menos de 20 metros quadrados. Eu falei assim, eu não vou conseguir ficar aqui. E aí eu falei assim, eu tenho que buscar por outra coisa. Fui prestar um concurso. Já que o professor não tem tanta ação, vou ser diretora. Eu passei num concurso de direção. Mas eu não assumi. E nisso eu fui buscando outras coisas. Eu queria saber porque Deus tinha me criado. Eu tinha no meu coração, falava assim, gente, por que Deus me criou? Por que eu fiquei tanto tempo dando aula? Por que eu sou boa dando aula se eu não gosto? Até eu descobri que não tem como você ser bom em alguma coisa que você não gosta. Eu achava que eu não gostava. E nesse processo eu fui buscar, eu fui fazer um curso. E nesse curso eu encontrei o meu primeiro cliente, do que eu faço hoje. Por acaso. Eu estava mirando em uma coisa, mas como eu estava aberta, eu recebi de fato o que eu precisava. Eu queria saber qual que era o meu propósito, mas ali eu encontrei um caminho para exercer quem eu era.
Ele me fez uma seguinte pergunta. Ele perguntou assim para mim: Mari, o que você faz bem, que você faz bem desde criança? Uma iluminação divina me lembrou das poesias. Quando eu era criança, minhas amigas faziam diário, eu fazia poesia. Eu tive 3 poesias publicadas em um livro da escola. Só que eu fui virar professora de matemática, né? E quem é bom em exatas não é bom em humanas. Pelo menos é isso que me fizeram acreditar. E quando eu falei que eu era boa nisso, ele me falou para escrever para ele um livro. Eu escrevi esse livro em uma semana e ele falou assim: menina, as pessoas demoram mais, elas demoram 3 meses. E eu fiquei assim: gente, mas o pessoal deve ser ruim demais, né? Porque eu faço isso todo dia na sala de aula. Ou seja, aquilo que era simples para mim podia mudar a vida de alguém. E do livro eu percebi que eu podia fazer uma apostila, que eu poderia fazer curso, que eu poderia fazer estrutura, até eu entender que a minha habilidade era organizar o pensamento das pessoas. Porque na sala de aula eu abria a cabeça do aluno para colocar o conteúdo ali. Agora eu abro para tirar. Eu só inverti a seta. Eu só direcionei. Eu entendi que o que vale não é o que eu sei fazer, é o que eu faço com aquilo que eu sei fazer. E quando eu direciono o que eu sei para que o outro precisa, eu vou ser bem remunerada por isso. Porque quanto mais resultado eu gero, mais resultado eu tenho. E nesse processo, você acha que aconteceu o que com a minha cabeça? Minha cabeça bugou, né? Eu falei, gente, então eu fiquei tanto tempo dando aula à toa, e eu fiquei nesse questionamento. Eu falei assim, tá bom, eu tô fazendo isso, eu não olhava para aquilo como algo bom, porque eu tinha na minha cabeça, primeiro faz o que dá dinheiro, depois faz o que gosta. Então, como aquilo tava me dando dinheiro, eu não podia gostar daquilo. Entendeu? Eu não podia. Eu falei, não, se eu gostar vai dar ruim. Porque eu tinha aquela crença. Meus pais colocaram aquela crença em mim. E aí, nesse processo, eu entendi que não tem como você ganhar dinheiro com uma coisa que você não gosta, sem morrer por dentro. Eu tenho 4 anos de empresa, mais de 620 métodos construídos, alguns dígitos na conta. E eu acabei de lançar meu livro, Como Transformar o Seu Conhecimento em Dinheiro. Eu recebi uma mensagem ontem de uma moça, falando assim pra mim: eu acabei de ler o seu livro em 2 horas. E ele resolveu 50 anos de dor que eu tinha dentro do meu coração. Você tá perguntando pra mim quando que eu descobri? Eu ainda tô descobrindo. Porque é tanta coisa que você vai fazendo que você não tem noção do impacto que tem. Porque a minha missão era tirar o que tem dentro delas no mundo. Eu acredito que cada pessoa é única. Em cada um de nós tem um DNA de Deus. E toda vez que a gente coloca esse conhecimento no mundo, a gente está ajudando com a evolução. E sabe quem que me contou isso? Deus. Eu perguntei para ele por que ele tinha me criado. Eu queria que ele descesse no sofá da minha casa. Porque eu falava assim, antigamente ele descia nos montes. Por que ele não vai descer aqui? É bem mais confortável. E eu gosto de contar esse detalhe porque a gente tem que se lembrar da pureza do nosso coração. Qual foi o desejo puro do seu coração que você tinha, mas você deixou de lado porque achou que não valia a pena? Que era coisa da sua cabeça. Eu descobri que aquilo que era coisa da minha cabeça era apenas Deus soprando no meu coração. Existe um valor inestimável do nosso conhecimento, tá? A gente nasce com 23 pares de cromossomos. Em apenas um deles, nós temos unidades de medidas o suficiente para fazer 8.500 livros. Um bebê nasce com isso. Eu tô falando de um cromossomo, nós temos 23 pares. A gente nasce com isso. Só que a gente não identifica isso, sabe por quê? Aquilo que você é bom é tão fácil, é tão natural para você que você não vê valor. Porque é natural ser bom no seu dom. E o ambiente errado, ele faz você ainda não enxergar isso. Porque a partir do momento que você para de acreditar que existe algo bom dentro de você, você não compartilha. Porque você acha que ninguém precisa daquilo. E quando você deixa de compartilhar, você deixa de colocar aquela parte que só cabe a você. E aí o que vai acontecer? Nós temos um mundo, nós temos pessoas que deixam de evoluir. Porque a sua parte não foi colocada, a sua parte é importante. E aí você vive numa sociedade onde as pessoas falam que só alguns são especiais. Que injusto que seria, né? Se Deus fizesse isso só para poucos. Então o que eu posso te dizer para as pessoas? Existe algo valioso dentro de você. Só que se você não acreditar, não tem como alguém te comprar. Sabe o que significa a palavra propósito? A palavra propósito, ela significa externar, colocar à vista. Você quer saber o seu propósito? Coloca no mundo que está dentro de você. As pessoas procuram o propósito na profissão. Eu fui uma dessas pessoas. Só que elas nunca vão encontrar. Porque a profissão é uma maneira de exercer o propósito. O propósito é o seu movimentar, é o seu agir. Começa a entender o que você quer. Você não sabe o que você quer? Deixa de fazer o que você não quer. Porque saber o que você não quer também é um caminho. Mas faça. Faça sem vontade, faça sem meta, faça sem perspectiva nenhuma, mas faça.
Porque uma longa jornada, ela começa no primeiro passo. E o primeiro passo ele é o mais difícil. Você vai fazer uma dieta, o primeiro quilo é o mais comemorado. Você vai comprar uma casa, a primeira parcela é a mais feliz. Você vai dirigir o primeiro quilômetro, é o mais importante. Então, se você tiver pelo menos essa coragem de começar, a lei da física te ajuda, a inércia. O corpo que está em movimento continua em movimento. Então, se eu puder dar um conselho, faça isso, comece a acreditar. Pare de acreditar nas mentiras que as pessoas falaram. E se você tiver dúvida de algo, lembra de quando você era criança. O que você queria? O que você sonhava? O que você acreditava? Porque as coisas que estão na sua cabeça é Deus soprando no seu coração. As suas vontades só são suas vontades porque elas pertencem à sua missão. Sabe qual que é o oposto de medo? O oposto de medo é fé. Fé é acreditar que é possível. Medo é acreditar que não é. As pessoas confundem medo com coragem. Sabe o que significa coragem? Coragem significa, vem do latim, coractium. Cor significa coração. Actium é agir sobre. Coragem é fazer agir o que está no coração. As pessoas, elas não têm medo de errar. Elas têm medo de dar o melhor e não ser o suficiente. Então, se a sua vontade só é sua e está no seu coração e é um guia para você ser quem você é, como que não vai ser suficiente? Acho que vai ser. Você não precisa de uma prova. Você é a sua própria aprovação. Você está aqui. Então, existe um caminho que tem que ser simples. Porque se for difícil, você não vai fazer. Eu lancei o meu livro Como Transformar o Seu Conhecimento em Dinheiro, um método para lucrar com a sua história. Eu explico no passo a passo tudo isso. Eu mostro o valor do conhecimento, por que você não identifica, como o ambiente atrapalha, como você direciona o que você sabe para quem precisa, como você cria um método, como você aplica ele num produto, como você constrói uma narrativa, como você faz uma degustação, como você precifica, como você vende, como você se posiciona e como você inspira. Isso não é para mim, isso é para todo mundo. Todo mundo tem essa missão. Todo mundo carrega algo valioso dentro de si. A palavra excelência significa excesso de essência. Você quer ter um resultado excelente? Exceda no mundo a essência que Deus colocou dentro de você.